tempo. Você tá bem? Graças a Deus. Então, vamos começar a nossa live de hoje, né? Vocês podem ficar à vontade. Se quiser, pode abrir o microfone e falar, né? A gente está aqui para ter esse bate-papo mesmo, para ter essa compreensão aqui, tá bom? Então, vamos ter essa live hoje, que é a sequência da live anterior, né? Nós estávamos conversando sobre o que a Escritura Sagrada fala sobre a riqueza, né? Sobre as finanças, sobre a prosperidade. E nós temos aqui bastante coisas na Bíblia, né? Que fala sobre prosperidade, né? No Provérbios 13:11 fala: quem junta dinheiro, né? Aos poucos será bem mais abençoado, né? Terá uma, como que faz? Terá cada vez mais. Então, quanto mais você ajunta, confia em Deus, mais Deus vai estar te abençoando, né? Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa, quero ganhar na Mega Sena. Quer ganhar na Mega Sena, mas eles não têm estrutura para isso, sabe? Não tem musculatura. Inclusive, no nosso na nossa imersão que a gente vai fazer um teste para saber se você tem musculatura para ter dinheiro, para você sentir se o seu corpo tem condições de ter dinheiro. E aí, nessa imersão, a gente vai saber o que que você consegue sustentar, né? Porque a gente sabe muitas vezes que pessoas que ganharam na Mega Sena perderam tudo de um dia para o outro. Foi rapidinho. Outro, fiquei sabendo esses dias, foi há poucos tempos que teve o último que ganhou lá no Mato Grosso. Ele ganhou e morreu, teve infarto, ele não conseguiu sustentar isso, né? Então a gente precisa desenvolver a nossa mente e o nosso corpo, né? O nosso corpo, ele tá ligado com a nossa mente. Nós somos um só, não tem como tirar, falar só a mente ou só o corpo, não, é uma coisa só. Então, se nós trabalharmos esse nosso emocional, a nossa mente, para ganharmos dinheiro, então a gente vai conseguir, com certeza, ter cada vez mais, mais, mais e mais, né? E então é isso. E hoje, né, nós vamos falar sobre os homens ricos da Bíblia, né? As lições de prosperidade, né? O que eles, né, ensinam para nós e as advertências que a gente aprende também, porque teve homens bons, homens ricos bons, e teve os homens maus que fez mau uso da riqueza. Então vamos ver hoje como que vai ser, o que que esses homens fizeram, como que foi. Vamos lá? Então, eu quero me apresentar. Eu não sei se todos que estão aqui já me conhecem. Eu sou a Priscila, né? Sou professora, sou intérprete de Libras e sou terapeuta também. E atendo na clínica Nefesh, aqui em Maringá, e também atendo online, né? E nessa clínica a gente trabalha o emocional, trabalha, né, a conduta, o que o emocional faz, né? Porque muitas vezes ele causa doença, os nossos traumas nos impedem de crescer, de prosperar, e, e também faço isso desbloqueando a mente financeira, né? Então a gente vai fazer esse desbloqueio na mente financeira nos dias 10, 11 e 12 agora de março. Vai ser à noite e vai ser 3 dias, né, que a gente vai fazer. São bem intensivos e precisos, né? Vai ser assim cirúrgico. E aí eu quero contar com vocês, né, para que nós conseguimos fazer essa imersão. E vocês estão convidados todos a participar, né? E vamos juntos com nessa prosperidade que Deus nos oferece, né? Nós só precisamos tomar posse disso, porque Ele deixou tudo isso para nós. Então vamos lá. O que que acontece? A gente vai falar também sobre
as 7 leis da prosperidade, né? As 7 leis das prosperidades é colocar Deus em primeiro lugar. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que pedir, né, a Deus, buscar a Deus, perguntar se é isso mesmo, né? E não achar que Deus está longe, que Deus não, Deus está perto da gente, né? Eu passei por momentos difíceis que eu achei que eu estava sozinha, que eu não sentia Deus. Mas ele estava me carregando no colo, ele estava o tempo todo do meu lado e ele foi comigo e me abençoou, né? E se a gente pedir e confiar, ele vai mostrar, ele vai encaminhar, ele vai colocar todas as coisas que a gente precisa, que a gente precisa fazer, ele vai nos dar na nossa mão. Mas a gente tem que pedir. Por quê? Porque a riqueza é um dom de Deus. Então a gente precisa pedir para Deus. Se a gente não pedir, ele não vai dar. Então a gente tem que ter clareza do que a gente quer. Tem que saber pedir. Ah, mas eu só quero o que é o básico, eu quero só que Deus me dê o mínimo para que eu possa pagar minhas contas. Não, você está sendo mesquinho, você está sendo egoísta pedindo desse jeito. Tem que pedir a abundância, tem que pedir para Deus dar o melhor que Ele tem, para que você possa também abundar, também dar mais, né? Igual no vaso, quando a mulher foi lá pedir para o profeta Elias, né? Você morreu o meu marido e agora o que que eu faço? Eu não tenho mais nada em casa. Ele falou assim: você não tem nada? Ele falou assim: ah, tem um vaso de azeite. Aí ele falou assim: então você pede os vasos dos vizinhos e pega esse azeite e vai colocando. Então o azeite abundou e era uma coisa pouca, que ele se transformou em muito. E depois ela perguntou: o que que eu faço? Ele falou assim: vende. Então, o comércio, a vender, prosperar, tá em Deus. A gente tem que pedir para Deus, a gente tem que falar para Ele: o que que eu faço? Como que eu vou fazer? E Deus vai dar os caminhos, Ele vai mostrar as coisas para que a gente possa prosperar. Mano, E aí, o segundo, né, a primeira lei é colocar Deus em primeiro lugar. O segundo é Priscila, tá mudo. obrigada. Ele ficou mudo. Então, assim, eu li num livro também que teve uma mulher que ela estava sem nada, sem nada. E aí o dinheiro dela estava acabando. E ela falou assim: não, eu vou dar o meu dinheiro. E deu, começou a dar o dinheiro para as pessoas. E ela via as pessoas como elas ficavam felizes. Ela encontrava na rua e via um pedinte, ela dava o dinheiro e as pessoas ficavam muito felizes. E aí, quando ela chegou em casa, não tinha mais nada, porque era um pouquinho que tinha. E esse dinheiro. é, Depois veio outras oportunidades e ela ganhou muito mais dinheiro. Então, assim, é coisas que a gente tem que entregar para Deus mesmo, né? E o terceiro é trabalhar com dedicação e experiência. Então, a gente tem que se dedicar, a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que fazer o que a gente pode fazer de melhor. Ah, mas o nosso melhor não foi o melhor que a outra. Não, então a gente vai se aprimorar para que a gente possa sempre fazer o melhor, né? E o quarto, ser um bom administrador, né? Na Bíblia que fala, a gente tem que ser fiel no pouco e também no muito eu te colocarei. Então a gente tem que ser honesto nas poucas coisas, porque se a gente for desonesto nas poucas coisas, como que Deus vai falar? Ah, você não foi honesto nisso, se eu te dar um tanto a mais, você vai ser desonesto também.
Então a gente tem que ser honesto no pouco que que Deus dá, a gente mostra para Deus, não, eu estou sendo fiel, eu mereço mais, pode me dar. Vai, eu estou sendo fiel. E Deus vai dando mais. Quanto mais ele vê que está dando que dá para confiar, ele vai dando, ele vai dando. Então a gente tem que saber administrar os nossos recursos que Deus nos dá, né? E o quinto, praticar a generosidade. Então, além da gente, né, dar para a igreja ou dar para uma pessoa, a gente tem que dar conhecimento, a gente tem que dar oportunidade. Por exemplo, eu quero ser um empreendedor. Ótimo, seja um empreendedor para dar oportunidade para outras pessoas que possam trabalhar com você. Então, isso é muito bacana. Essa é uma prática da generosidade, você ajudar os outros, né? E aí a Bíblia fala, não acumula riqueza. Mas como assim? Quanto mais você dá, mais você vai ter, mais Deus vai te abençoar e você vai ter sempre mais. Então, é aquela lei de quanto mais você dá, mais você recebe. E a sexta lei é evitar a avareza e confiar em Deus. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, vocês conhecem que muita gente fala, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então a gente tem que confiar em Deus e não confiar no dinheiro. Por exemplo, Elon Musk, de uma hora para outra, era o homem mais rico do mundo, daqui a pouco perdeu um monte, né? E tantos outros que estavam lá no topo, que eram o homem mais rico, e muitas vezes cai. Porque não é confiar em dinheiro, mas é confiar em Deus, porque Deus é que tudo provê e é com Ele que a gente tem que pedir. E a gente tem que ter fé, que é a sétima lei. Ter fé e visão para crescer, né? Essa nosso lema. Então aqui a gente tá vendo os homens, né, que na Bíblia que tiveram essas atitudes. Por exemplo, Abraão, né? O Abraão é um dos homens mais conhecido, é o nosso patriarca, né? Que nossa geração veio todo desse grande homem que ele não tinha nada, e aí ele saiu, foi para o Egito, né? E lá no Egito, Faraó quis até ficar com a mulher dele e ele ficou quieto. E aí Deus tocou no coração e ele devolveu a Sara para o Abraão, né? E eles começaram a ter riqueza, a ser abençoado a partir do momento que ele saiu. Mas primeiro ele estava lá no meio da parentela dele e eles estavam nesse lugar e Deus falou assim: sai do meio da sua parentela, sai daí e vai para outro lugar. Então ele teve um desapego da parentela. Ele se desbo... ele foi ele tinha uma dependência emocional ali da família e ele saiu dessa dependência e foi ouvir Deus e foi servindo a Deus que Deus abençoou ele. Ele saiu para um outro lugar e Deus abençoou ele, né? O sobrinho dele, o Ló, também, né? Foi junto, Deus abençoou muito Ló, só que Ló, ele ficou com o coração na riqueza. Ele foi lá para a cidade de Sodoma e eles, né, começou a se alegrar com aquela riqueza e achar que aquilo estava tudo bem, tudo certo. Mas Deus não abençoou Ló daquele jeito, né? Deus mandou fogo, destruiu Sodoma e foi Abraão que teve que ir lá tirar Ló daquele lugar e levar ele para um outro lugar seguro, né? E a esposa de Ló, que olhou para trás, que sentiu amor, sentiu dó de ver toda aquela riqueza dela sendo queimada, se transformou numa estátua de sal, né? Então, essa questão da riqueza, de a gente colocar o nosso coração, a nossa atenção, é muito cuidadoso. A gente tem que confiar em Deus e que Deus nos dá, a gente tem que servir a Deus com ele, né? Com isso. E depois a gente tem também Isaac, que ele herdou, né, os bens do pai, né, de Abraão. Ele é filho de Abraão, então ele teve essa bênção, né, do pai, e ele prosperou, e aí tudo que ele plantava, Deus abençoava e ele colhia, né? E ele teve rebanhos, teve riquezas,
né? E ele também fez um tratado com Abimeleque, né? E ele dava a porcentagem para Abimeleque. Olha só, ele também serviu a lei da prosperidade, que era, né, da a oferta. Então, todos os homens aqui da Bíblia que a gente pode ler, eles vão estar dentro dessas sete leis, né, dessas leis da prosperidade. E Jacó também, o filho de Isaac, né? Deus abençoou ele, ele começou do zero, aí ele foi para a casa de Labão, né? Porque ele era gêmeos do filho e o irmão dele não gostava dele, ele teve que ir para outro lugar, foi procurar a esposa dele lá na parentela e ele trabalhou 7 anos para casar com a mulher que ele queria, não conseguiu. O Labão deu a outra, que era a mais velha. Ele teve que trabalhar mais 7 anos para conseguir a querida Raquel dele, né? E quando ele conseguiu isso tudo, que ele viu que Deus estava com ele, que tudo que ele colocava a mão, ele, né, ele era abençoado, ele voltou. E quando ele voltou, ele viu e o irmão dele queria matar ele, porque ele tinha pego a progenitude, né? Porque eles eram gêmeos, mas o irmão dele nasceu primeiro. Só que eles tinham feito um acordo por um prato de, de sopa e eles trocaram. Ele falou: Ah, tá, de que vale? Me dá aqui essa sopa que eu tô com fome, pega a sua primogenitura. E aí, o que aconteceu? Ele que ganhou a bênção, né? Na hora a fome bateu, ele não quis a primogenitura. Depois ele teve que dar as bênçãos para o irmão, né? Teve que acontecer isso. E quando ele voltou, o irmão dele ficou muito bravo com ele. E aí ele pegou e deu muitas coisas para o irmão dele, para acalmar o irmão dele. E se Deus não tivesse abençoado, o que que ia acontecer com ele, né? Ia acabar a história ali. E aí ele deu as coisas pro irmão dele, porque Deus tinha abençoado ele, e ele conseguiu, né, aplacar a ira do irmão dele e conseguiu até bênção, conseguiu voltar, conseguiu ver o pai e conseguiu a prosperar. E hoje nós somos, né, resultado disso. E temos também na Bíblia, temos Jó, né, que ele era rico, perdeu tudo, 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 e aí depois Deus, né, restituiu tudo para ele. Boaz, que é o vô de Davi, que também foi um homem muito bom, que ajudou a Ruth, né? Salomão, que foi o homem mais rico do mundo até hoje, né? Temos histórias sobre a sabedoria de Salomão, que ele pediu para Deus sabedoria e não pediu riqueza, e Deus deu para ele a riqueza de presente, né? Deus, além de dar sabedoria, deu presente. E no Novo Testamento também temos José de Arimateia, que ele serviu a Jesus com os bens deles, né? Então, a riqueza, ela não é um problema em si. A riqueza, quando ela é usada para propósitos, né, é Deus que dá, Deus que provê. Então, é só a gente pedir, né? A gente pedir. Só que nós temos no nosso subconsciente uma informação de que não pode ser rico, de que não pode, que isso é pecado. Ou seja, a gente não quer ser rico. Então, tem uma programação que foi programado pela família, pela igreja, pela escola, pela sociedade, que faz com que somos assim. E nessa nossa imersão, né, desbloqueando a mente financeira, a gente vai entender o que que aconteceu, por que que nós somos assim, da onde que vêm essas crenças, por que nós somos programados desse jeito. E aí a gente vai ter clareza do que nós podemos fazer, né? Porque na Bíblia também tem homens maus, né? E olha, assim, Deus deu a bênção para todos, só que assim, eles usaram muito mal a riqueza, né? Eles, por exemplo, Labão mesmo, né? Labão, ele viu
que Deus estava abençoando Jacó, e ele falou assim: então vamos fazer o seguinte, né? Porque Jacó falava assim, Labão falava: agora as ovelhas malhadas serão suas daqui para frente. Se você trabalhar para mim, você está trabalhando. Era tipo um trabalho escravo, né? Só que era para conseguir a esposa dele. Então as ovelhas malhadas serão suas. Aí dali para frente nascia todas malhadas. Daí ele falava: não, vamos trocar. E aí ele trocava e ele queria ganhar em cima de Labão. Então ele conseguiu muitas coisas ali em cima é, de Jacó, do que Deus dava para Jacó. Ele conseguiu as coisas em cima de Jacó, né? Mas ele tinha bastante coisa, só que ele era uma pessoa que ganhava nas custas dos outros, né? Isso a gente pode confirmar em Gênesis 31, versículo 7, né? Quem tá com a Bíblia aí pode ler. E também, né, no Novo Testamento, tem o jovem rico, né? Que ele foi perguntar para Jesus: ah, o que que eu preciso para te servir? E Jesus falou assim: ah, deixa tudo e vem me servir. E aí o jovem saiu triste, porque ele não queria deixar tudo, mas era o apego, né, ao dinheiro. Então, é essa coisa assim que não era que Deus queria que ele ficasse pobre, é que Deus queria que, que ele seguisse a Jesus. Não deixar a riqueza, porque Pedro era rico, Pedro tinha uma casa na praia, né? Pedro, ele tinha bens. Então não era para ele deixar, mas é que para ele deixar tudo, o glamour, aquilo, e seguir a Jesus, para ele aquilo era dolorido, né? E não que ele necessariamente largasse, deixasse tudo, não, né? E rico e outra passagem também que a gente vê que é o rico e o Lázaro. O rico vivia, né, na ostentação, no luxo, e ele não tinha compaixão, não é mesmo? E aí o que que aconteceu com ele? Quando Lázaro foi para o céu, ele pedia para Lázaro vir colocar a ponta do dedo na água para acalmar aquela aflição que ele estava. Então, ter essa compaixão, né? Seguir esses princípios de ajudar, da prosperidade, porque assim, não podemos ter o dinheiro como ídolo, né? Porque na Bíblia está escrito assim, não devemos amar a Deus e ao dinheiro, né? Que é a Baal, né? Baal é o Deus do dinheiro. Então a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, mas saber que Deus também é que fez o dinheiro, né? Que dinheiro é Ele que dá, a prosperidade é Ele que dá, né? Então vamos ter essa clareza, porque se a gente tem um propósito eterno, se a gente tem um propósito e saber que Deus vai abençoar e tá nisso, Deus vai. Se a gente tem essa clareza do propósito, Deus vai nos abençoar e vai prosperar, né? E agora eu quero ver com vocês, né, como podemos aplicar esses princípios financeiros, né, na nossa vida. Vocês podem estar comentando aqui, podem estar compartilhando. O que que vocês falam? O que que vocês têm para falar? Antônio, Edna, compartilha com nós aí. Deus e dinheiro e riqueza faz sentido para vocês? Tem relação? O que que eu falei para vocês? Estão fazendo sentido? Valeu a pena? Como que vocês estão usando o dinheiro que Deus dá para vocês? Ai, abre o microfone, fala pra gente. Simone tinha uma pergunta. Fala assim. Ah, aqui no chat. Ah, a gente não falou que o celular dela tá carregando, mas ela só tá ouvindo.
Ah, então a Simone colocou aqui que não pedir a prosperidade é estar sendo mesquinho. E é, né? Você está sendo pensando só em você, né? Quando Sim. você fala que, ah, eu só quero pagar minhas dívidas, só quero dinheiro para isso, então você está sendo egoísta, né? Mesquinho, porque você não está pensando no próximo, você não está pensando em ajudar. Então a gente tem que pensar grande, tem que pensar em como eu posso ajudar o outro. Pedir para Deus, me abençoa para que eu possa ajudar o próximo, me abençoa para que eu possa mostrar que o outro também tem essa bênção, que eles também têm esse direito, que Deus fez esse mundo maravilhoso para que nós possamos usufruir dele. Se nós somos filhos de Deus, você acredita que Deus vai dar o pior para nós? Não, Ele quer que nós tenhamos o melhor, não é mesmo? Mas a gente tem que se dar esse direito, a gente tem que se permitir, que muitas vezes a gente não tem essa permissão, né? E nesse Desbloqueando a Mente Financeira que nós vamos fazer dia 10, 11 e 12, a gente vai perceber que é que acontece e por que a gente não tem essa permissão, né? Da onde que vem essa permissão? Por que nós não temos essa permissão para prosperar? Então a gente vai entender onde que está tudo isso. Mas quero ter, mas realmente não sei se eu faço certo, porque não sobra dinheiro. Mas quero ter para poder ter uma vida próspera. É, realmente, assim, parece que não sobra dinheiro, mas onde que você está focando? É no dinheiro? É na falta? Ou você está focando na abundância? Porque muitas vezes o que acontece? A gente foca só na falta. A gente foca ali, ai meu Deus, não tá dando. Ou então, por exemplo, ah, ela tá fazendo errado, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E muitas vezes, assim, a gente fica só nisso. A gente aprendeu a ser assim. Então, se a gente focar na bênção, focar na abundância, não, eu tenho isso, eu consigo fazer isso, mesmo sem dinheiro, dá para eu fazer isso, eu posso fazer isso e posso ter bênção nisso. O que que eu posso fazer? Então, a gente tem que focar na bênção, na abundância, focar no que a gente quer, né? Se a gente ficar focando só ali, ai, não vai dar, o dinheiro não tá sobrando, tá difícil, vai ficar cada vez mais difícil. E se a gente olhar para o que a gente pode, para o que a gente consegue, o que a gente tem, e o que a gente tem, a gente, igual o azeite da viúva, o que a gente tem, a gente pode fazer, pedir para Deus para que aquilo que a gente tem, que é pouquinho, se multiplique e se torne muito, e que a gente possa depois servir os outros com isso, vai ser abundância. Então a gente tem que acreditar no que a gente pode. Porque, Pri, como sair daquela roda do samsara, que quando conseguimos avançar, começa a faltar de novo? É, aí tá. Quem que te colocou na roda do samsara? Hum? Quem fez você entrar na roda do samsara? Não foi você mesmo que entrou na roda do samsara? Então agora você sozinha, você pode sair se você quiser, né? É só entender como que é a situação que você entrou e agora você pode também sair. Olha, é uma situação difícil, não é fácil sair, verdade? Mas é decisões. Então você tem que tomar decisões. Onde que você pode melhorar, o que que você pode fazer, o que você não pode. E a partir dessas decisões que são difíceis, realmente, né, você vai ter que escolher. Ou você continua na roda do samsara, ou você sai. É, desbloqueando a mente financeira com você, eu consigo sair disso? Então, nós vamos.
eu vou dar o meu 100%. Eu vou fazer o que eu puder para você conseguir entender e desbloquear a sua mente. Mas como diz o verbo, desbloqueando, é processo, é processo. Então, não é de uma hora para outra que você vai ficar rica, vai ficar milionária. Não. Mas o desbloqueando é um verbo que ele está no gerúndio e vai fazer com que você se processe e vai desbloqueando, faz um, faz outro, e faz outro, para que você consiga perceber onde que tá essas travas mentais que te impede de prosperar, para que você consiga prosperar. Então, então eu quero ver com vocês. Valeu a pena? O que que vocês vão levar da live de hoje? Ah, olha aqui, Deus é abundância. É, Deus, ele é criador de tudo. Então, a gente tem que pedir para ele, não é mesmo? Olha aqui, pelo menos 3 pontos para refletir. Se sou filha do Deus, mereço o extraordinário. Claro, com certeza, né? Merece sim. Então, a gente você está pedindo, né? Você tem clareza do que você quer? Porque muitas vezes a gente tem clareza do que a gente não quer. A gente fala, ah, eu não quero isso, eu não quero aquilo, e fica focado na falta daquilo que você não quer, você fala, e fica reclamando. E quanto mais você reclama, mais você clama para que Deus mande, para que aquilo aconteça de novo, porque é isso que o universo, nosso subconsciente entende, né? Então, quanto o nosso subconsciente funciona assim. Então, quanto mais você fala aquilo, mais ele vai te dar do mesmo. Então, se a gente tem que pedir, falar o que a gente quer para Deus, ter clareza. E assim, para vocês que estão aqui hoje, né, eu vou fazer um presente muito especial, né? Essa imersão, ela tem um valor de R$ 497, né? Ela é bem precisa, ela já foi comprovada, né? É uma técnica bem cirúrgica mesmo. E eu acredito que vocês vão sair de lá outros, né? É igual assim, Jesus ficou os 3 dias lá, saiu e voltou, ressuscitou dos mortos, né? E se tornou, né, hoje o nosso está sentado junto a Deus, né? Então, esses 3 dias vai mudar a vida de vocês. Pode ter certeza, né? Que hoje, olha, a Jo entrou. Oi, Jo, tudo bom? A Jo também, nossa terapeuta. E assim, nós temos que ter a clareza, né? Que nós merecemos o extraordinário, sim. Nós somos filhos de Deus e que se a gente conseguir alcançar isso, Ô, Pri, eu posso falar uma coisa? pode falar, Silvia. Eu gostaria de falar que eu participei, né, de um Destravando a Mente Financeira com você, com uma sessão, né, e foi extraordinário. Me veio vários insights, desbloqueou muitas questões, né, que foi a fundo. Então, eu recomendo que todos estejam presentes aí semana que vem, segunda, terça e quarta, para desbloquear, porque a gente merece realmente a abundância em nossa vida, né? E não ficar se contentando só com o que é para sobreviver. A gente está aqui para viver. É isso aí. E aí, eu vou fazer um super presente para vocês de 497. Eu vou fazer uma oferta, né? Essa oferta é para Deus mesmo. E desses, vou dar os 10%, né? Então, vou fazer por R$ 49,70. Então, para quem está aqui presente,
né, vai ter essa super oferta. Então, se vocês estiverem querendo mesmo mudar de vida, mudar o pensamento, mudar a forma como que vocês estão vendo, eu acredito que esse é uma grande oportunidade. E aí, vocês topam desse Oi, desafio? Pri, posso falar um pouquinho para o seu pessoal aqui? Fala, Eu cheguei, Jo. eu cheguei um pouquinho atrasada na sua live de hoje, mas a gente caminha junto. Boa noite a todos. Meu nome é Jô. Tô Não estava aí. bem também, né? Você melhorou? Sou, muitas coisas aconteceram, mas estamos aí, né? Deus dá força. É, Ô, Jô, desculpa, mas assim, tá para cair a live, tá? Tem sim, três. sim. Seja. Não, mas eu quero só mesmo reafirmar para as pessoas que estão aqui da importância desse desbloqueando a mente financeira.